Eu não vou perguntar quem achou Gênesis, porque seria covardia você não ter achado ainda. Capítulo 39, versículos 20 e 21, diz assim: Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor Deus, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Eu não vou me prolongar muito, me estender muito na palavra, mas eu gostaria de deixar um recado para os irmãos nessa noite. E eu não quero simplesmente que você ouça essa mensagem como algo que você já ouviu sobre José. Eu creio que a palavra de Deus é viva e Deus vai falar algo novo ao teu coração nessa noite. Só para você se colocar um pouquinho em situação, José era um homem temente a Deus. José era um homem que ouvia a voz de Deus, tinha sonhos proféticos. José era um homem que honrava o seu pai, era um homem dedicado no trabalho, era um homem que sabia que Deus tinha algo para fazer na sua vida. Não sabia como isso ia acontecer, não sabia quando isso ia acontecer, mas ele tinha certeza de que ele tinha uma promessa. Muitos de nós sabemos que temos uma promessa da parte de Deus. Tem alguém aqui que tem uma promessa da parte de Deus? Eu acredito que a história, apesar de serem formas diferentes, ela se repete ao longo da vida humana, né? Ao longo de gerações. Deus vai operando milagres e maravilhas, e José acreditava no poder de Deus, tanto que ele constantemente perseverava no chamado que Deus tinha para ele. Só que em um momento determinado, eu vou resumir aqui um pouquinho para entrar na mensagem. Em um momento determinado, os irmãos dele sentiram inveja dele. Interessante que isso aconteceu com José. Hoje em dia, esse negócio de inveja não existe mais. Eu ouvi falar, o meu sogro falou que o invejoso não é aquele que quer ter uma casa, ele quer ter a tua casa. O invejoso, ele não quer ter uma esposa, ele quer ter a tua esposa. Está amarrado, destruído em nome de Jesus. O invejoso, ele não quer ter um carro, ele quer ter o teu carro. Interessante que José já sofria isso desde aquela época. Imagina hoje como isso tem se transferido ao longo de gerações. E os seus irmãos lançaram José no poço e depois o venderam como escravo. Eu te pergunto nessa noite, será que tem irmão que joga irmão no poço? Será que tem irmão que vende irmão? Aqui em São Paulo não tem não, né? Porque está todo mundo assim, tão quietinho, não. Infelizmente isso existe. Fez parte do processo. Só que depois disso, continuando resumindo a história, depois disso, a história de José parece que se estabilizou. Ele conseguiu trabalhar na casa de um homem influente no Egito, e ele conseguiu ter uma estabilidade dentro da casa de Potifar. Mas esse não era o plano final que Deus tinha para a vida de José. Deus tinha muito mais do que isso. E muitos de nós acreditamos que quando conquistamos certa vitória diante de alguma adversidade da vida, acreditamos que já conquistamos tudo que Deus tem para nós. Eu vim aqui para te lembrar que Deus tem mais para a tua vida. E eu não quero te falar num tom de ganância ou de ansiedade. Eu quero falar que Deus tem coisas que você não consegue imaginar para abrir e derramar sobre a tua vida. Portas que Ele vai abrir, lugares que Ele vai te colocar, que talvez você até pensou que poderia, mas Deus vai te levar além. Fala para o teu irmão que está aí do lado, Deus vai te levar além. Aleluia. E José então, já estabilizado na casa de Potifar, ele sofreu uma sedução por parte da esposa de Potifar. Ele permaneceu e perseverou. E aí eu quero começar a minha pregação durante alguns minutos. Foi o momento onde ele foi lançado no cárcere. Interessante que ele foi lançado no cárcere injustamente. Ele foi lançado no cárcere não porque ele estava desobedecendo, ou porque ele estava roubando ou fornicando. Ele foi lançado injustamente. Muitas vezes ao longo da nossa vida, nós somos lançados em alguns cárceres, em algumas áreas da nossa vida, e não porque você esteja andando fora da linha com Deus, não porque você esteja em desobediência, é porque Deus tem um plano para fazer que você ainda não consegue entender, mas vai ser revelado. Talvez nessa noite você entrou aqui experimentando algum cárcere na tua caminhada. Talvez você está... O cárcere aplica-se
um momento difícil talvez na tua família, um momento difícil no teu casamento, um momento difícil na tua vida financeira. Eu não sei qual pode ser o cárcere que você está enfrentando, mas olha, esse não é o ponto final de Deus para a tua vida. Olha, onde o inimigo tenta colocar um ponto final, Deus vai lá e com seu sangue escreve uma vírgula. Deus tem mais história para escrever na tua vida. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? E o mais difícil de tudo é a gente conseguir assimilar isso. O mais difícil de tudo é a gente conseguir absorver no nosso coração que faz parte do propósito de Deus a gente experimentar alguns cárceres ao longo da nossa vida. É difícil, a gente começa com questionamentos. Por quê? Eu acho que ninguém aqui nunca fez essa pergunta, mas eu já fiz essa pergunta para Deus, pastor Gui. Por que eu estou tendo que passar por isso? Por que eu estou tendo que enfrentar essa adversidade? Por que eu estou tendo que passar por essa traição? Por que eu estou tendo que passar por essa tempestade? E nossa cabeça começa a se encher de interrogações, nossa cabeça começa a se encher de perguntas, que parece até que a gente está querendo jogar a culpa em Deus pela realidade que nós estamos vivendo. Só que Deus continua sentado no trono, e do seu trono sai uma voz dizendo: continua perseverando, porque você vai entender ao longo do tempo o propósito pelo qual eu estou permitindo que você passe por essa situação. E nessa noite existe uma voz que vem do trono de Deus para a tua vida, para te desafiar a continuar fiel. Continua sendo fiel, continua em obediência, continua firme nos caminhos do Senhor, continua congregando, continua dizimando, continua frutificando para a honra e glória do Senhor. No tempo certo você vai entender, existem coisas que só vão ser reveladas para nós no momento oportuno, no kairós de Deus, mas a nós nos cabe permanecermos fiéis. E a grande questão do cárcere não é você ficar murmurando: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando a situação? Não, eu vou te dar algo que Deus ministrou ao meu coração. A grande chave para você sair do cárcere é você se conectar com as pessoas corretas. É uma questão de conexões. Eu venho falando isso durante os últimos tempos. Pastor Gui, nós precisamos nos conectar com as pessoas certas. Meus irmãos, nós precisamos nos conectar com as pessoas certas. Se você for ver na história, dois homens entraram no mesmo cárcere que José estava presente. A Bíblia não fala sobre os nomes deles, mas fala as suas profissões. Eu quero que você ouça essa mensagem com ouvidos espirituais, para você não pensar que eu estou falando contra a profissão de ninguém. Eu quero que você ouça essa mensagem como Deus falando para a tua vida. 2 homens entraram, para quem não se lembra, um era o padeiro e outro era o copeiro. E José teve que ter revelação de com quem ele se conectaria dentro do cárcere. Sabe, você está esperando talvez que Deus opere um milagre, talvez que Deus opere uma maravilha para te arrancar do cárcere onde você se encontra preso, mas Deus está esperando que você busque as conexões certas, porque tem gente que Deus vai enviar, eu vou profetizar, tem gente que Deus vai colocar do teu lado, que vai ser um canal para te arrancar do estágio de cárcere que você se encontra, do estágio de prisão que você se encontra. Tem gente que Deus vai enviar, pode ser de longe, pode ser de perto, mas Deus ele vai mover pessoas para o teu lado. Mas ao mesmo tempo que Deus move pessoas para te abençoar, o inferno procura colocar pessoas para te derrubar ainda mais. Tem alguém aqui comigo? Você não percebeu ao longo da tua caminhada cristã que tem aquelas pessoas que te fazem estar mais perto de Jesus? Tem pessoas que te fazem orar mais, tem pessoas que te fazem ler mais a palavra de Deus, mas tem pessoas que falam: orar para quê? Você já foi no culto domingo? Ler a Bíblia, assiste o jornal, fica atento com a realidade do país. Olha, tem pessoas que são enviadas pelo próprio Satanás para acabar de te afundar, mas ao mesmo tempo que o inimigo tenta enviar sempre um padeiro por aí, Deus está enviando copeiros para te abençoar. Nessa noite, você vai falar assim: sai fora, padeiro, porque eu vou me conectar com os copeiros que Deus tem para a minha vida. Pensa comigo, se José naquele momento tivesse se conectado com o padeiro, como seria a história? Porque os dois foram acusados de um crime, só que na realidade só um tinha cometido esse crime. Imagina se José se conecta com a pessoa errada. Imagina, agora aplicando para a tua vida, imagina você, pai e mãe, se o teu filho tem a amizade errada.
Imagina a esposa se o teu marido começa a caminhar com as pessoas erradas. Imagina você, líder da igreja, se você começa a dar ouvidos às pessoas erradas. Tua vida vai acabar se afundando, mas Deus não quer que você se afunde. Deus quer te levantar, te tirar da prisão, te levar a um novo nível, te levar a um nível de maturidade. Eu acho que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus tem copeiros para enviar para a tua vida. E meus irmãos, não é fácil a gente identificar, é necessário revelação, é necessário sensibilidade da voz de Deus, porque é muito fácil a gente pensar que o cara que está caminhando no nosso lado é a pessoa certa, e na verdade ele está procurando o nosso mal. Existem pessoas que vêm com cara de santo, mas por trás estão enfiando uma faca nas tuas costas. E eu estou falando uma coisa que é do dia a dia. É uma coisa que acontece independente do país, do continente. Existem pessoas que estão vindo, sendo enviadas para te tirar o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas Deus vai te colocar, vai te dar a revelação necessária para você saber quais relações e conexões você precisa abrir mão e com quem você precisa se conectar. O copeiro foi restituído na sua função e o padeiro foi executado, condenado à morte por conta do seu crime. Interessante que o copeiro, quando voltou para o palácio, José até pediu para ele: lembra-te de mim, caramba, lembra-te de mim. E passaram-se meses, passou-se um tempo, até que Deus trouxe à memória do copeiro que existia um homem fiel lá no cárcere e tinha um lugar reservado para ele. Deus tem um lugar reservado para você. E se o homem não se lembrar, se os copeiros da vida não se lembrarem, Deus vai soprar o teu nome no ouvido de pessoas. Deus vai soprar o teu nome no ouvido de pessoas para assinar aquele contrato que você está esperando, para sair dessa prisão financeira. Deus vai soprar o teu nome no ouvido de pessoas para trazerem uma mensagem de alegria e paz para o teu coração. Deus vai soprar. Eu estou falando nessa noite que Deus vai fazer que alguém se lembre de você. O homem pode até se esquecer em alguns momentos, meus irmãos. Quantas vezes os homens se esquecem, quantas vezes eu me esqueço. Coitado do irmão, o irmão Silas, toda hora eu chamo ele de Saul, eu esqueço o nome dele. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu batizei ele de Saul hoje. Não, desculpa, Silas, eu peço perdão. Mas o homem se esquece, o homem tem memória curta muitas vezes, mas Deus não se esquece dos planos que Ele tem para você. Diz a palavra: mas eu bem sei os planos que eu tenho para você, pensamentos de paz e não de mal. Eu vou te dar um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Nessa noite, a gente não está aqui brincando de ser cristão, nós estamos crendo no poder da palavra transformadora do nosso Deus. Nessa noite eu vim aqui te dizer: se o homem se esqueceu, Deus vai fazer que se lembrem do teu nome. Mas se você permanecer fiel, no cárcere você não vai ficar para sempre. Deus tem um novo tempo para a tua vida, Deus tem um novo tempo para a tua casa, Deus tem um novo tempo para o teu casamento, Deus tem um novo tempo para o teu ministério, para os teus filhos. Deus tem um novo tempo para você. Aleluia! Eu estou aqui porque eu acredito na palavra do Senhor. Eu tenho 30 anos de idade, sou tão jovem como os pastores aqui presentes. E não importa a idade, nós cremos. Não importa, talvez eu vou chegar aqui como pastor Edson há 35 anos de ministério, e nós vamos continuar crendo no poder da palavra de Deus. E olha, pode demorar um tempo até alguém se lembrar, mas Deus vai soprar na hora certa o teu nome no ouvido de alguém. Talvez você está colocando expectativas em pessoas, em copeiros. Deus usa pessoas sim, mas não tenha todas as expectativas nas pessoas, tenha tuas expectativas em Deus, porque Deus é quem move o coração do homem, Deus é quem controla tudo e todos, e Ele não perdeu o controle de nada na tua vida. Sobre conexões, isso é uma coisa muito séria na nossa vida. O mundo chama hoje em dia de networking. Você precisa ter, desculpa a pronúncia em inglês, mas você precisa estar bem conectado. Você precisa se relacionar com as pessoas certas. A Bíblia está cheia de revelações em relação a isso. Não é a mensagem de hoje, mas tem algo que sempre eu gosto muito de falar. Você já ouviu a história de Jonas? Todo mundo, talvez, que é
criança de igreja, já ouviu falar sobre Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe e tal. Mas, sabe, pensa naquela história de Jonas no ângulo do capitão do barco. Porque Jonas subiu em um barco e o barco estava quase afundando. Sabe, se você não vigiar, pessoas como Jonas entram no barco da tua vida querendo te afundar. Se você não vigiar, sempre existe um Jonas tentando te afundar. Sempre existe um padeiro tentando te levar para a morte. Mas sempre existe um Deus que te livra do mal. Existe um Deus que te livra do poder do pecado, da morte, da condenação. Te justifica e te derrama graça e favor para você viver um novo tempo. Nessa noite eu vim falar para os irmãos que existem pessoas que Deus vai enviar para abençoar a tua vida. O tempo do cárcere para você está acabando. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite, talvez você fale, não pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Ótimo se você está vivendo o melhor momento da tua vida, mas existirão momentos de adversidades, a Bíblia nos avisa sobre isso. E quando você estiver em algum cárcere, lembre-se disso, Deus vai enviar pessoas. Olha, e se você não ficar atento, você pode se relacionar com a pessoa errada. Mas você vai sair daqui com essa palavra no teu coração. Alguém vai se lembrar de você. Deus vai enviar o copeiro para a tua vida. Agora, vai lá no teu celular depois, quando você chegar em casa, na tua lista de contatos, no teu e-mail, ou vai lá no teu celular, pega o padeiro Tim, elimina. Padeiro vivo, elimina. Padeiro novo, elimina também. Padeiro 2, elimina todos os padeiros da tua vida. Show padeiro. Meus irmãos, é uma coisa muito séria. É difícil a gente abrir mão de relacionamentos que vêm tentando atrapalhar a nossa caminhada com Deus. É difícil você abrir mão de deixar que pessoas entrem na tua casa, mas existem momentos que nós precisamos ser firmes na nossa determinação em servir a Deus. Se você tem convicção daquilo que Deus tem para a tua vida, quantos aqui têm convicção daquilo que Deus tem para a sua vida? Deus tem algo para fazer através da minha vida. Você sabe que Deus vai fazer, talvez não sabe quando, nem como, nem aonde, mas você sabe que Deus vai fazer? Amém. Você precisa ter cuidado com quem você se relaciona. Você precisa dar mais ouvidos à voz da liderança da igreja do que a pessoas que vão pregando por aí e não tem nem lugar para congregar. Você precisa ser mais sensível à visão que Deus tem dado do que aquilo que pessoas vão falando sem ter conhecimento de causa. Você precisa ter as tuas raízes bem assentadas no lugar onde Deus plantou para que nenhum vento te leve de qualquer maneira. Você só vai ser levado pelo vento do Espírito Santo, aonde Ele te soprar. Você vai ser conduzido por Deus. E José, ele foi tremendamente abençoado. Chegou o momento dele vencer e superar essa situação do cárcere. Chegou um momento onde José foi honrado por Deus. Chegou um momento em que se lembraram de José. Vai chegar o teu momento, vai chegar o meu momento. Cada um de nós temos um período e um tratamento da parte de Deus para nós, para que nós, quando cheguemos aos lugares onde Deus determinou para nós, saibamos como nos comportar, saibamos que palavras usar, saibamos como transmitir a vontade de Deus. Saiba que José, ele não perdeu a visão enquanto esteve na prisão. Tanta gente, quando passa por provações e por desertos, perde a visão. Não, ele permaneceu com a visão bem clara do que Deus tinha para a sua vida no seu coração. Tanto que quando ele chegou diante do faraó, e o faraó contou para ele o sonho, ele já sabia muito bem o que ele tinha que falar. Era Deus trabalhando no coração de José. Você não vai perder a visão quando você estiver passando por momentos difíceis, mas esses momentos vão fortalecer a visão que Deus tem colocado no teu coração, e você vai saber muito bem o que fazer quando Deus te colocar no lugar que Ele planejou para você. Alguém pode dizer um amém mais forte? Alguém pode aplaudir a Jesus nessa noite? E nessa noite eu vim transmitir uma mensagem, talvez simples, mas muito importante. Porque desde que eu sou criança, eu me lembro que meus pais me desafiaram a manter conexões, amizades corretas. Você sabe muito bem que um jovem, por exemplo, quando ele começa a caminhar com pessoas que estão desalinhadas da vida, por exemplo, se começa a caminhar com gente que não gosta de estudar, o jovem vai acabar não querendo começar a estudar.
quando você começa a caminhar com pessoas que não têm uma visão e um sonho nítido de vida, um objetivo claro de vida, as pessoas que começam a caminhar juntas acabam se contaminando com isso. Mas quando você caminha com homens cheios do Espírito Santo, você começa a entender o que Deus tem para a tua vida. E nessa noite eu vim aqui te lembrar: caminhe com pessoas de Deus, caminhe com homens de Deus, caminhe com mulheres de Deus. Você abra a porta da sua casa para pessoas que vêm do céu para abençoar o teu lar. Não deixe gente que vai para fofocar na tua mesa. Não vai nem tomar café da tarde com essa pessoa. Não convida, não chega perto de pessoas que vão simplesmente para falar mal, para contaminar o teu coração. Chega perto de pessoas que falam de coisas do céu. Chega perto. Olha, quando você anda com pessoas de Deus, quando você anda com os copeiros de Deus, o papo é diferente. As pretensões de vida são diferentes. Os lugares que você frequenta são diferentes. Porque existe um alinhamento com o Espírito Santo. Você sabe quando uma pessoa é de Deus. Você não precisa falar muito tempo, você não precisa conhecer de muitos anos. Você fala assim: poxa, parece que eu já te conheço de tanto tempo. Isso já aconteceu com alguém aqui? É porque existe uma conexão espiritual. O mesmo Espírito que age na vida da pessoa, no caso o Espírito Santo, se é o Espírito Santo que está agindo na vida da pessoa e o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, existe uma conexão. Una-se a pessoas de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Não desperdice o teu tempo. Não perca o teu tempo com pessoas que vão te tirar do propósito. Eu gostaria nessa noite de convidar que você se coloque de pé. E eu gostaria que você possa analisar muito bem, pensar muito bem aquilo e aquelas pessoas com as quais você tem caminhado. Pensa muito bem as pessoas com as quais você tem dedicado o seu tempo. Pensa muito bem as pessoas com as quais você tem saído para almoçar, saído para tomar café, saído para bater papo. Dedica o teu tempo a falar das coisas de Deus. Dedica o teu tempo a ouvir pessoas que têm algo para acrescentar à tua vida. Sai fora dos padeiros e conecte-se com os copeiros que Deus tem preparado para você. Pensa muito bem, porque todos nós precisamos pensar e observar isso. Todos nós precisamos. Eu tive que abrir mão de muitas oportunidades, talvez, conforme o mundo fala de conexões, para manter o meu foco bem nítido. E eu quero, você ainda alguns minutos de pé, eu quero falar uma coisinha rápida para vocês. Eu contei para o pastor Gui rapidamente. Eu tinha um objetivo muito claro. Eu não queria me relacionar sentimentalmente com pessoas que estavam fora do propósito que Deus tinha para a minha vida. Meus irmãos, Deus colocou uma coisa no meu coração, que isso de forma alguma é doutrina, isso não é obrigação. Mas Deus colocou no meu coração namorar, noivar e casar somente com a pessoa que seria a minha esposa. Tem gente que gosta de ficar experimentando todas as padeiras que tem aí pela vida. Mas Deus tem uma copeira para você. E sabe, eu esperava, e muita gente falava: não, poxa, não é possível. Você não vai casar. Alguns achavam até que eu estava duvidando da minha identidade. Eu estou falando sério. Pessoas que falavam: não é possível. Eu estava 20, 21, 22, 23. Conheci a minha esposa quando eu tinha 25 anos. Quando eu olhei para ela, sabe onde eu conheci a minha esposa? Na casa do Senhor. Eu conheci no lugar onde sempre Deus fala e ministra meu coração. Ela estava no altar. Nós não estávamos na balada, não estávamos na rua sem nada o que fazer, nós estávamos adorando o nome do Senhor Jesus. E quando eu a vi, ela me olhou e disse: eu estou apaixonada por esse cara. Quando eu a vi, eu falei para o meu pai, nós estávamos de visita no Brasil, eu falei: pai, eu acho que é ela que vai ser a minha esposa. Nós estávamos, após o culto, conversando no gabinete, e eu troquei e-mail com ela para falar sobre assuntos ministeriais, irmãos. E deu certo, estamos no ministério. Estamos no ministério e no mistério. Mas, meus irmãos, eu procurei, até na área sentimental, me conectar com a pessoa certa. Olha, você, pai e mãe, orienta o teu filho
a não se conectar, se relacionar com pessoas que simplesmente vão atrapalhar a sua caminhada. Aplica essa palavra em todas as áreas da tua vida, pois Deus vai fazer algo tremendo em você e através de você. Alguém pode dar um glória a Deus? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Na verdade, eu gostaria que a minha esposa faça essa oração. Vem cá, se você não precisa sair do seu lugar, mas se você deseja que Deus te revele com quem você deve se conectar, você vai levantar a sua mão assim como para receber algo. E se você deseja pedir a Deus que sopre o teu nome no ouvido de alguém, que você está precisando que alguém se lembre de você para alguma situação, como o copeiro se lembrou de José, se você deseja, levante a sua mão assim, fala: Senhor, sopra o meu nome no ouvido de alguém. Olha, você coloque a tua fé em ação nesse momento e deixa que as tuas dúvidas morram de fome. Alinhe o teu coração com o que Deus vai falar e vai ministrar na tua vida. Eu vou pedir à minha esposa, por favor, que faça essa oração. Paizinho querido, nós estamos aqui nessa noite te adorando, te bendizendo, declarando que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu governa todos os reinos da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço pelos Teus filhos aqui, esses que levantaram as mãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, no meio da nossa caminhada ministerial, da nossa caminhada cristã, aparece espíritos de engano, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço livramento. Te peço que o dom de discernimento venha sobre eles, Pai, nessa hora. E que eles venham ter discernimento das pessoas, venham ter discernimento dos tempos, das situações. E em nome de Jesus, e não sejam envolvidos por esse espírito de engano que quer tirar a gente do foco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todas as promessas venham ser cumpridas, todos os teus sonhos venham ser cumpridos na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque os teus planos são maiores do que os nossos, os teus caminhos são mais elevados que os nossos, Pai, e em nome de Jesus, nós selamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus bem forte.